O valor das coisas não está no tempo em que elas duram, está na intensidade que acontece. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Fernando Pessoa. Começa o ano de 1946. O mundo recém-saído da Segunda Guerra Mundial tinha 2,5 bilhões de pessoas. A então provinciana Curitiba não tinha mais que 180 mil. É nesse cenário que, em 5 de fevereiro, o médico sanitarista Agostinho Saldanha de Loyola e a dentista Tamar Maranhão de Loyola têm o seu primeiro filho, Carlos Vitor Maranhão de Loyola. Carlos Vitor teve uma infância feliz. Nota-se que os valores da família ajudaram a constituir sua personalidade desde cedo. A fartura de fotos dessa época, muito bem conservadas em um tempo onde fotografar não era comum, demonstram o zelo que seus pais sempre tiveram em registrar os momentos de alegria. Por ocasião do seu nascimento, seu tio Assir Loyola, a quem Carlos foi sempre muito apegado, lhe conferiu um presente, o Diário do Bebê. Com manuscritos preenchidos ao longo dos seus primeiros 16 anos. Uma relíquia, cujo extraordinário estado de conservação demonstra o alto valor atribuído às coisas de família. Essa é uma característica marcante na vida de Carlos Vitor, que no futuro viria a se tornar um grande homem-família. Assim escreveu sua mãe Tamar, finalizando esse diário às vésperas de Carlos Vitor completar 16 anos. Meu adorado filhinho, irás fazer amanhã 16 anos. Estás um rapaz já mais alto que teu paizinho. Passaste para o 2º ano científico, mas ainda estás indeciso quanto à tua profissão. Que Deus abençoe você, meu filhinho, e guie teus passos para o bem. Carlos Vitor não cresceu como um menino extrovertido, falante, mas sempre foi gentil e educado. Fazia amigos para a vida toda. Foi assim com muitos deles, como Geraldo Brenner e Osman Arruda, que conheceu através de uma quase briga no Colégio Martinos. Carlos teve 2 irmãs mais novas, Sueli e Maria da Glória. Mas se Deus não lhe deu irmãos de sangue, a contrapartida foi ter-lhe conferido um dom natural para fazer amigos para sempre, muitos deles que acabaram se tornando irmãos que ele não teve. Recordo-me com alegria que, numa homenagem que prestei ao querido amigo Carlos Vitor, sintetizei em palavras o que por ele eu sentia ao dizer-lhe: amigo é o irmão que o coração escolheu. Com este irmão amigo, passei grande parte da minha vida, tanto no convívio familiar como no profissional. Ao lado de suas inúmeras qualidades, Carlos tinha uma característica singular e rara. Era um amigo fiel. Nos falamos por telefone quase toda semana. E às vezes ainda parece que estou esperando por essas ligações. Carlos Vitor sempre foi um bom aluno e tinha um pendor natural para as ciências humanas. De certo, influenciado por alguns tios que fizeram carreira no Poder Judiciário, ele decidiu fazer Direito. Passou no seu primeiro vestibular na UFPR e, tão logo completou 18 anos, conseguiu um emprego na Secretaria da Fazenda. Com o primeiro salário, presenteou sua mãe com um buquê de flores. Depois de um tempo poupando, Carlos Vitor adquiriu o primeiro de seus 16 carros que teve na vida. Uma V-Maguete bege, que foi o carro de sua juventude, com o qual compartilhou momentos de alegria com os amigos com quem costumava ir ao litoral de Santa Catarina nas férias e feriados. Formado bacharel em Direito, Carlos Vitor resolveu ingressar na magistratura.
convenceu outros 3 amigos a seguir na mesma empreitada: Celso Guimarães, Josué Medeiros e Itari Cerqueira Leite. A sólida amizade desde os tempos da faculdade permaneceu por toda a vida, tão grande que eles se intitularam os Mosqueteiros. Eis que certo dia de manhã, o Carlos aparece de carro no pequeno prédio onde eu morava, buzinando e gritando pelo meu nome. Celso, desça! E vamos tratar de nos inscrever no concurso para juiz. Carlos, você tá louco? Nos formamos agora e não sabemos nada, muito menos para prestarmos concurso para a magistratura. Não podemos perder essa oportunidade. E assim, lá fomos os 3 tratar da inscrição para o concurso. Carlos Vitor, na realidade, sempre foi por mim representado como um irmão que não tive. Quis Deus afastá-lo abruptamente do nosso convívio, trazendo-nos um grande vazio por tudo aquilo que ele sempre representou para os seus amigos, que eram muitos. Empossado como juiz substituto em União da Vitória, Carlos Vitor logo foi também aprovado em concurso para juiz titular e nomeado para a pequena comarca de Goiôerê, então com 24 anos. Nessa mesma época, ele já estava namorando aquela que seria a mulher de sua vida e futura esposa, Sônia. O amor que eu tenho guardado no peito me faz ser alegre. Estamos em 1969 em Curitiba. É o dia 15 de fevereiro e é carnaval. Rodeada de amigas estava Sônia, com 18 anos, vestindo uma fantasia de havaiana. Ela teve a atenção deslocada para um rapaz que insistia em tirar o arranjo de flor que ela levava. A jovem ficou intrigada. Ele tanto insistiu que se apresentaram, conversaram, dançaram juntos algumas marchinhas. Ela soube que o nome dele era Carlos Vitor. Acabaram brincando juntos todas as noites daquele carnaval. Carlos Vitor voltou para casa com um propósito: conquistar a jovem que conhecera. O rapaz havia encontrado a mulher da sua vida, sua alma gêmea, e não podia deixar isso se perder. Mal o dia amanheceu, na porta da casa da família de Sônia, um entregador chegava com uma braçada de flores e um cartão. Sônia, essas flores expressam a felicidade que tive em conhecer-te, Carlos. E assim começou um romance que durou mais de 42 anos e que dura até hoje, de forma diferente. Esta é a dona Sônia. Lá vem ela, furiosa. Não, para filmar. Para filmar ou para fotografia? Fotografia, vamos dançar. Assim que se casaram, o casal Loyola foi viver em uma cidadezinha no Norte Velho paranaense, Alto Paraná. Nos primeiros anos de vida de casado, tiveram a companhia do casal Osman e Márcia Arruda. A convivência naquele fim de mundo solidificou ainda mais a amizade entre eles. E começaram a vir os filhos. Na década de 70, a família Loyola foi construída. Vitor Hugo em 72, Caroline em 74, Tatiana em 76 e Carlos Augusto em 79. Foi o período da vida no interior. Primeiro em Alto Paraná, depois em Cruzeiro do Oeste e finalmente em Ponta Grossa, antes que Carlos Vitor fosse promovido para a capital, Curitiba, no final de 78. As férias eram todas na capital, aliás, muito esperadas pelos filhos. O casal tinha um apartamento em Curitiba que era o destino certo nos meses de janeiro e julho. As viagens de Alto Paraná e Cruzeiro do Oeste a Curitiba eram longas, levavam quase 7 horas a bordo do TL alaranjado ou do Maverick marrom V6.
No toca-fitas, as músicas inesquecíveis do rei Roberto Carlos, Benito de Paula e do grupo sueco ABBA. Finalmente, Curitiba. No início, o casal e os 4 filhos se apertaram no apartamento da Rua Padre Agostinho. A casa, que seria um marco para a família, ficou pronta em meados de 1980. Foi lá que o casal viveu por 31 anos. A década de 80 se caracterizou pela completa pindaíba financeira. 4 filhos na escola, prestação da casa e ainda a necessidade de mobiliá-la faziam com que o salário de juiz e de professora normalmente terminassem junto com o mês, quando não antes. Tanto que, por algum tempo, o carro da família foi um Fusquinha Azul 66, que rotineiramente deixava-os na mão. A Belina Bege foi adquirida em meados de 1980 e foi o carro da década. Com ela, a família viajava regularmente para o Rio de Janeiro, destino preferido de todos. Eram 12 horas de viagem, com muito falatório, brigas e diversão. A pindaíba não impedia a alegria. É o seguinte, pai, estamos há uma semana aqui em Lanikai, no Havaí. Amanhã a gente vai embora. E junto com todos os adultos, tô eu, a Caru, a Tati, com os respectivos, a mãe e a tia Márcia, estão 4 crianças. E depois de uma semana com 4 crianças na casa, a única coisa que eu tenho para dizer, pai, é que você está perdoado por todos os momentos em que você perdeu a paciência com a gente, porque eu entendo perfeitamente agora e provavelmente todas as broncas, gritos foram devidamente merecidos. Fique com a consciência tranquila, nós entendemos agora. Um beijo. Durante essa década, Carlos Vítor também ascendeu na carreira. Foi nomeado juiz do Tribunal de Alçada do Estado em 1984, então com 38 anos, bastante jovem para a função. Foram tempos de árduo trabalho, onde a reputação de integridade e competência só aumentava. Uma característica a ser salientada de Carlos Vítor: sua intolerância com qualquer malfeitoria. Acompanhando a vida pública nacional, constata-se, obviamente, que poderia ser bem melhor caso os homens de bem assumissem os postos de comando. Entre eles, sem vacilar em nenhum instante e sem medo de errar, arrolo o Carlos Vítor. Falar de Carlos Vítor como seu amigo é falar com o coração nas mãos. A serenidade que ungia perenemente todos os seus atos e palavras partia de um coração que desconhecia o mal e revelava o homem que não vive somente na terra, mas faz seus sentimentos, suas ideias crescerem para a imensidade dos céus, a fim de que, mais próximos de Deus, se tornem mais belos e puros. No final da década, o primeiro filho, Vítor, sai de casa para estudar e nunca mais seria morador de sua terra natal. Carlos Vítor, pai coruja, que gostava de estar com todos os seus filhos próximos, iniciava uma fase da vida onde teria que aprender a conviver com a distância. Afinal, os filhos são criados para o mundo. Ele acreditava nisso, apesar de no íntimo não gostar muito da situação. O pai sempre foi muito famoso pela sua ansiedade em resolver problemas. Quaisquer tipos de problemas nossos, da mãe, dos parentes, dos amigos, dos clientes. Por conta disso, a gente apelidou ele em casa de o caçador de problemas.
E assim foi durante a vida inteira. Acontece que já nos últimos anos ele se defrontou com uma situação inusitada. Os problemas estavam minguando. Os filhos crescidos, encaminhados, estabilidade no escritório, estabilidade financeira. Estava ficando mais tedioso e o pai se incomodava em não ter tanto problema assim para resolver. E brincadeiras à parte, talvez tenha sido por isso. Essa tenha sido uma das razões pela qual Deus resolveu levá-lo mais cedo desse mundo. Porque eu tenho certeza absoluta que nesse momento o pai está resolvendo problemas do outro lado. Não há a menor dúvida, está fazendo isso sim. E para a felicidade do céu, que ganhou um exímio caçador de problemas. Em 1993, a segunda filha sai de casa. Caroline foi para os Estados Unidos dançar balé e onde mora até hoje. Os filhos cresciam e se encaminhavam. O trabalho para criá-los se transformava em preocupação. Carlos Vítor era famoso pela sua ansiedade e sua preocupação excessiva com todos os detalhes. Era como se ele também prestasse exames de vestibular, audições de balé, tamanho era o seu engajamento. Ele era um amigão, um paizão, um amigão. A gente sabia que sempre podia contar com ele, com tudo. E sempre também bem humorado, adorava de gozar da nossa cara, de cantar umas musiquinhas, inventar os apelidos. Então, realmente, a falta é grande. Mas a gente sabe que a gente vai se reencontrar algum dia do lado de lá, se Deus quiser. Tatiana também saiu, ficou um tempo fora, mas para a felicidade do pai, regressou. Assim, ele conseguiu manter a marca de 50% da ninhada por perto. Um homem íntegro, um homem exigente, honesto, bom, preocupado. Todos nós temos tudo isso muito forte como exemplo. E além de, claro, tem defeitos como todos nós temos, mas as características mais marcantes e importantes dele são, na minha opinião, estas e muitas outras. Um homem carinhoso, preocupado conosco. E isso fica sempre, fica para todo dia, quando a gente acorda. Em 1995, chegou à presidência do Tribunal de Alçada e a seguir foi nomeado desembargador. Desiludido com algumas deficiências incorrigíveis do Poder Judiciário, a negligência do Estado em saná-las e a própria incapacidade em mudar o sistema e uma situação financeira insatisfatória para alguém no auge de uma carreira de 28 anos no serviço público, Carlos Vítor resolveu se aposentar em 1996 e abraçou uma nova carreira, a advocacia. No final daquela década, estava estabelecido com o escritório Maranhão de Loyola e Nogueira, ocupando 2 andares de um edifício na Avenida Cândido de Abreu. Estava feliz. Segundo amigos próximos, nunca deixou de pensar como juiz, mesmo durante o exercício da advocacia, para a felicidade dos seus clientes. Nesse momento de felicidade para todos os integrantes do nosso escritório, impôs-se expressar o sincero sentimento de gratidão a todos os que prestigiaram este evento, bem assim a todos os clientes que nos confiaram a defesa dos seus interesses e contribuíram para que chegássemos até aqui. Fim da década, estabilidade financeira, filhos casando. Primeiro Caroline, em 97, com Scott. Depois, Vitor Hugo, em 99, com Andréia. Tatiana, formada em fisioterapia, e Guto, em medicina.
Tatiana casa-se em 2003 com Marcos, mesmo ano em que Carlos Vitor estreia como avô com a chegada de Érica. Função que foi ampliada em novembro de 2006 com a chegada de Sofia e em janeiro de 2007 com Bruna. A ninhada cresceria em 2010 com Luca e depois Luísa. Enzo veio em 2011. Um avô coruja, brincalhão, Eu sou o avô netinho, meu avô. amoroso. Um pai sempre presente, conselheiro, preocupado, desprendido. Um marido afetuoso, ciumento, fiel, romântico, companheiro. Um amigo leal, parceiro, sempre disposto a ouvir e ajudar. Um filho dedicado e afetuoso. Um profissional perfeccionista, ansioso, competente, íntegro. Um cidadão ético, do bem. Uma pessoa especial, destas que deixam sua marca na sua passagem pela vida e saudade eterna no coração dos que ficaram. Carlos, meu querido, apesar da intensa dor causada pela tua partida inesperada e dessa saudade que eu sei que terei que conviver até o fim dos meus dias, mesmo assim, só tenho que agradecer a Deus pela oportunidade de tê-lo tido como companheiro por quase 43 anos de vida. Um homem de caráter íntegro, trabalhador, leal, um pai exemplar, um avô carinhoso, um marido amoroso e dedicado. Foi realmente um privilégio de tê-lo como parceiro, cúmplice de uma caminhada, coautor de uma história feliz de vida. Que Deus permita que um dia possamos, juntos, retornar em uma nova jornada. Assim espero, meu amado. Saber viver, saber viver.